grande prazer tê-los aqui na rede de especialistas. Como vocês sabem, nós concluímos agora, ou não sei se vocês sabem, né? Nós concluímos agora o curso da NFPA 30. Nós tivemos 25 alunos nesta turma, onde muitos deles se certificaram. Acho que praticamente todos conseguiram se certificar. 8 desses alunos foram bombeiros militares da área técnica. E os estados que a gente conseguiu capacitar foi, aliás, não só os bombeiros, mas como também os profissionais, né? Nós conseguimos capacitar a Bahia, o estado da Bahia, do Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Então, cada um desses estados, nós tivemos um militar e um profissional fazendo o curso da NFPA 30. E na semana passada nós começamos o tão esperado sonho que virou realidade. Nós conseguimos, hoje nós fizemos o estado do Ceará, né, com o comandante Mardensney de Vasconcelos, também que toda a equipe foi capacitada hoje. A engenheira Débora Júnior está lá, está viajando o Brasil inteiro, que é esse o nosso propósito, ou seja, nós temos já 2 equipes treinadas, né, com a NFPA. E o que a gente tem muito a agradecer ao Anderson Queiroz, que ajudou muito a gente, que apoiou muito a gente nessa questão junto à NFPA, e nós fomos agraciados nesse curso que se passou. Além da NFPA 30, nós ganhamos mais um curso dentro da NFPA 30, o 11. Então, ou seja, quem se certificou conseguiu também ter aulas da NFPA 11. Né? Isso foi muito bacana. E a nossa gratidão, né, ao Anderson Queiroz e à NFPA, que está possibilitando abrir essas portas do conhecimento aqui no Brasil. Bom, o próximo curso, a gente já está com ele engatilhado. Nós temos agora de 21 a 24 de setembro, nós estamos trazendo a NFPA 20, que vai falar sobre standard para estações de bombas estacionárias de proteção contra incêndio. E, né, nada melhor do que para abrir esse evento importante para nós da rede especialista. Quanto mais pessoas certificadas da NFPA, melhor vai ser a nossa qualidade de profissionais e de segurança, salvando vida e mantendo patrimônios, né? E ninguém melhor do que a gente chamar a tão conhecedora desse tema, né? A NBR, na verdade, ela trabalhou na elaboração da NBR 17704, que é a norma brasileira de bombas, e engenheira Mariana Junqueira, ela é formada em engenharia civil, sócia e proprietária da empresa Blue Fire Engenharia e Consultoria. Ela tem mais de 15 anos de experiência na elaboração de consultoria e gerenciamento de projetos de sistemas de proteção contra incêndio. Participa ativamente da Comissão de Estudos de Chuveiros Automáticos da ABNT, do CB24, e é associada à BSPK, Associação Brasileira de Sprinkler. Também ministra palestras, treinamentos sobre sistemas de combate a incêndio. Mariana, muito obrigada por você estar aqui, você é uma das grandes especialistas desse país. Por favor, todo o seu microfone e câmera, e eu peço a todos que as perguntas sejam feitas pelo chat, e no final a Mariana vai responder todas as perguntas. E também nós vamos emitir certificado de participação para todos que aqui estiverem, tá bom? Muito obrigada. Mariana, é com você. Obrigada, Débora. Obrigada, Débora Arjona, pela oportunidade, e ao Vitor, de estar aqui mais uma noite falando com as pessoas e trazendo conhecimento. Eu acho que isso é o que a gente tem de melhor para fazer, né? Disseminar o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, para que cada vez mais o nosso país tenha uma proteção adequada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os componentes da casa de bomba, né? Com base... Só um minuto. Aqui.
com base na NFPA 20, que é a norma de instalação de bombas para proteção contra incêndio, né? Hoje, a NFPA 20 está muito alinhada com a NBR 16704, que é a norma brasileira para sistemas de bombeamento, para sistemas automáticos, né? Hoje a gente deixa bem claro que o que a 16704 traz é que ela traz as premissas para sistemas automáticos. Ela ainda não é exigida para sistemas de hidrantes. Então, você usa sempre para sistemas de sprinkler, sistemas de dilúvio. Essa é uma das diferenças entre as duas normas. Na nossa apresentação, eu vou focar mais nos requisitos gerais, que para quem é da área de projeto, para quem é da área de instalação, o capítulo 4, que é o capítulo de requisitos gerais, é o que traz o maior número de informações que vai nos interessar. A NFPA 20 é uma norma não só de projeto, ela é uma norma completa, então ela vai trazer as premissas de como a bomba deve ser construída, como o painel elétrico deve ser construído. Então, assim, não é só para nós projetistas, os instaladores, o pessoal que fabrica a bomba também vai usar essa mesma norma. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 4, que são os requisitos gerais do sistema de bombeamento para combate a incêndio. É isso que eu acabei de falar, né? Então, o capítulo 4 é o que mais vai nos interessar. Mariana, só um minutinho, eu acho que não está sendo compartilhada a sua tela. Não? Não. Desculpa interromper. Eu vou fazer de novo, então. Tá sim? O pessoal está respondendo que sim, então acho que sou eu, Mari, desculpa. Tu deve ter sido o meu. O meu eu não estou vendo. Tá ok? Agora sim, agora tá tudo certo. Tá tudo certo? Maravilha, então. Então, os requisitos gerais, eles vão trazer o passo a passo para a gente fazer o projeto, quais são os componentes, para que serve cada componente, não mais falando só da bomba equipamento, que vai ser tratado em outros capítulos, mas de todos os componentes que fazem parte do conjunto de bombeamento. A gente chama casa de bombas, mas pode ser um skid, pode ser um container, não precisa ser uma casa, mas a gente acaba chamando de casa de bombas. Uma coisa bem importante, que eu sempre dou essa dica para as pessoas, é que, assim, um projeto de casa de bombas, ele só consegue ser um projeto executivo mesmo quando o cliente já comprou a bomba. Porque, às vezes, você faz um projeto preliminar com uma bomba teórica, né? Por exemplo, você faz um projeto considerando que a sua bomba é uma bomba horizontal. E aí o cliente compra uma bomba de sucção frontal. O seu projeto muda completamente. Quase que você tem que jogar tudo fora que você fez e começar de novo. Então, assim, seria... o mais interessante é sempre você deixar isso claro para o cliente, que você vai fazer um projeto que vai ser um projeto preliminar, que ele vai ter condições, assim, de fazer orçamento, de ter algumas peças e tal, mas, assim, a montagem mesmo, aquele detalhamento, você só vai conseguir fazer quando você tiver a bomba que o cliente comprou, né? Você vai saber qual é o diâmetro da sucção, qual é o diâmetro de recalque, porque isso muda de fabricante para fabricante. Bombas nacionais têm um flange que atende a uma norma que a NBR não é ANSI, então aí você compra uma flange ANSI para colocar na sua sucção, chega na hora, lá na obra, a furação não bate. Então, são coisinhas, pequenas coisinhas que mudam muito um projeto, principalmente se a bomba mudar de uma bomba horizontal para uma bomba de sucção frontal, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês os tipos de bomba. Eu não sei se seria interessante, Débora, você pode me ajudar? Porque as imagens aqui está cortando o texto. Não, vocês...
Aqui está normal, tá a centrífuga tudo vertical certinho. do lado esquerdo e a centrífuga horizontal do lado direito. Ah, então tá bom. Ok. Então, a gente tem dois tipos de bomba que a gente usualmente usa, tá? Que são as bombas centrífugas, e tem um outro tipo de bomba, que é a próxima, que são as de turbina, né? A bomba centrífuga é a mais usada. A gente vai usar na maioria das vezes, onde eu tenho um reservatório elevado ou ao nível do solo, que é assim, 80% dos nossos projetos são desse jeito. Então, a gente tem ela vertical, né, que é essa primeira... Oi? Pessoal, vou pedir para todo mundo deixar mutado. Agradeço, tá? Obrigada. Então, nós temos aqui a bomba centrífuga vertical e horizontal. Então, aquela coisa que eu falei antes da alteração grande no projeto, quando uma é de sucção frontal, que é essa daqui, para essa daqui, que é horizontal, são os espaços que você tem que ter dentro da casa de bombas, as limitações de curvas que uma exige e a outra não exige. Quando você trabalha com uma bomba centrífuga vertical, geralmente a sua casa de bomba consegue ser até um pouco menor do que quando você está trabalhando com uma centrífuga horizontal, porque você tem que atender a alguns limites de distância da primeira curva até a sucção da bomba, e aí o seu recalque também sai na horizontal, então assim, você precisa de um espaço um pouco maior quando você está trabalhando com a bomba horizontal. Mas também o que eu vejo, né, não é uma regra, mas quanto maior a sua vazão, mais vai tendendo para a sua bomba ser horizontal. Isso não é uma regra, cada fabricante tem um limite de uma bomba para outra, mas assim, a minha experiência ao longo desses anos me mostra que quando eu tenho uma vazão um pouco menor, acaba sendo uma bomba vertical. E quando eu trabalho com vazões um pouco maiores, a bomba é sempre horizontal. Então, é mais fácil vocês considerarem uma casa de bomba assim, que quando for uma bomba só, para você trabalhar com folga, se é uma bomba assim que você precisa de trabalhar com diâmetros de 10 ou 8 polegadas, eu sempre trabalho com 3x4, 3x5, dependendo da situação. Na maioria das vezes, eles te deixam um lugarzinho bem pequenininho e você se vira com o que eles te deixam. Mas se você tiver a oportunidade de já estimar e falar, olha, eu preciso de uma área de 3x4, no mínimo, dá para trabalhar bem um projeto de casa de bombas, tá? A bomba vertical tipo turbina, que é essa daqui, ela é mais utilizada quando você tem a sua sucção de um lago, rio ou mar. Por quê? Porque essa bomba ela vai fazer a sucção da água, né? Ela não vem por gravidade. A outra bomba, a sucção dela é sempre positiva, e essa aqui não. Ela tem que fazer a sucção da água. Para sistemas de sprinkler, não é permitido o uso das bombas centrífugas com aquele reservatório de escorva, tá? Para sistemas de sprinkler, isso não é permitido. Eu já vi muito em sistemas de hidrante, eu já vi, inclusive, em sistemas de sprinklers, mas não é permitido, por quê? Porque se o seu, imagina assim, que a sua escorva acabou na hora de um incêndio e ainda assim a sua bomba não conseguiu fazer a sucção, a bomba não vai conseguir mais succionar essa água e você ainda vai perder a bomba porque ela vai cavitar. Então, é esse o grande problema de você usar uma bomba centrífuga quando você vai precisar fazer a sucção negativa da água. Então, quando você tiver lago ou rio, que você vai estar com a bomba acima do nível da água, é esse tipo de bomba que vocês têm que usar. É uma bomba vertical de turbina. As bombas, a gente pode trabalhar com dois tipos de motores, né? A gente trabalha ou com motor elétrico,
ou com motor a combustão, que aqui no Brasil a gente usa o diesel. Então, os motores para bomba de incêndio só podem ser desses dois tipos. Você não pode ter motor a gasolina, você não pode ter motor a qualquer outro tipo de combustível, tem que ser ou a diesel ou o motor elétrico. Aqui eu trago um pouco, um quadro que explica um pouquinho como que é como são os componentes da casa de bomba. A partir do momento que você entendeu isso aqui, e a sequência dos equipamentos, você consegue montar qualquer casa de bombas, tá? Basicamente, a gente tem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Alguém pode me dar um feedback, se dá para ver o meu mouse aqui, onde eu estou mostrando? Dá sim, Mari, dá Tá. sim, recebe do reservatório. Tá, então aqui, começando a nossa casa de bomba, geralmente a gente trabalha aqui na entrada da válvula de gaveta, no flange da válvula de gaveta, é a nossa entrada da casa de bombas, e tudo que está dentro, até a saída para a rede de incêndio, o último flange, todos os componentes que estão aqui dentro, eles vão estar dentro da NFPA 20 e são todos os componentes da casa de bomba. Então, basicamente, eu vou precisar de uma válvula gaveta que vai fazer o seccionamento entre o reservatório e a bomba, uma redução, porque dependendo de como é o diâmetro da sua bomba, isso que vai mudar muitas vezes de fornecedor para fornecedor, você vai precisar usar uma redução excêntrica na sucção, e ela sempre tem que ser excêntrica. Depois a gente vai ver todos esses itens separadamente, tá? Aí você tem a própria bomba, né? Aqui a carcaça dela, se ela for uma bomba horizontal, você precisa de uma ventosa, você vai ter um manômetro e um manovacuômetro. Aqui você vai ter o motor a diesel, com o tanque diesel, ou o motor elétrico, tá? Se a nossa bomba for diesel, nós vamos ter que colocar uma junta de expansão metálica, ou então 2 acoplamentos, para que na hora da vibração ela não estrague a parede do seu reservatório. Isso aqui são os componentes da sucção. E no recalque, nós temos a novo manômetro, né, a válvula de alívio de carcaça, a válvula de alívio de pressão, se a sua bomba for diesel, tá? Aí nós temos uma redução concêntrica, dependendo do diâmetro da saída da sua bomba, você vai precisar de uma redução, uma válvula de retenção, aí a saída para o cavalete de teste, que pode ser um cavalete ou um medidor de vazão, ou os dois, e aí ela já vai para a sua rede. Então, todos esses componentes fazem parte da casa de bombas, tá? Todos aqueles componentes que a gente falou, como que você determina qual o diâmetro deles? Hoje, tanto a NFPA 20 quanto a 16704, ela traz uma tabela, e todos esses diâmetros de todos os equipamentos, eles são tabelados em função da vazão nominal da sua bomba. Então, por exemplo, se eu tiver uma bomba de 3.800 litros por minuto, eu vou ter uma sucção de 8 polegadas, um recalque de 6 polegadas. Se a minha bomba for uma bomba diesel, eu vou precisar de uma válvula de alívio de 4 polegadas. A descarga da minha válvula de alívio, que é a tubulação de saída dela, em 8 polegadas. O meu medidor de vazão, ou a tubulação que vai para a tubulação do cavalete de teste, ela seria em 6 polegadas. E aqui, a quantidade de... Se eu tiver um cavalete, é a quantidade de válvulas que vão no meu cavalete. Então, nesse caso, seriam 2 válvulas de 2,5, tá? Então, na casa de bombas, a gente não precisa fazer nenhuma conta, né? Isso aqui são os diâmetros mínimos, tá? Tabelados. Então,
em função da sua vazão nominal, sempre você vai usar esses diâmetros. Ah, mas a minha bomba, por exemplo, em vez de 3.800 litros por minuto, ela tem 3.500 litros por minuto. Qual é a que eu uso? Sempre o maior, tá? Porque sempre o maior, porque o que tem aqui é considera as velocidades de sucção, a velocidade do recalque. Então, esses diâmetros já são pré-calculados para que você não tenha nenhum problema dentro da casa de bombas. Então, os componentes da sucção, como a gente já falou ali um pouquinho, né? Todos os equipamentos e os acessórios que estão entre o reservatório de água e a sua bomba. Então, do reservatório até a sua bomba, a gente tem a sucção. Lá dentro do reservatório, eu vou precisar de uma placa anti-vórtex, para eu evitar que quando a água entre dentro da minha tubulação, eu tenha como se fosse um redemoinho e entre ar ali dentro, bolhas de ar que possam vir fazer a minha bomba cavitar. Depois da placa anti-vórtex, eu tenho uma junta de expansão metálica, tá? Que é justamente, se a minha bomba for diesel, ela vai trepidar e essa trepidação pode fazer com que a parede do meu reservatório trinque. Então, essa placa essa junta de expansão a gente usa só para bombas diesel. Aí a válvula gaveta de haste ascendente, a redução, se for necessária, que é em função do meu diâmetro tabelado e o diâmetro da bomba que eu vou comprar. Se eles forem diferentes, eu tenho que colocar essa redução, e essa redução tem que ser sempre excêntrica também, para evitar a formação de bolhas de ar. E o manovacuômetro, já chegando próximo da casa de bombas. Então, esse é o trecho que a gente acabou de explicar, entre o reservatório e o flange da bomba. São todos esses componentes. Aqui eu tenho a placa anti-vórtex, os amortecedores de vibração, que geralmente são uma junta de expansão metálica, a válvula gaveta, a redução e o manovacuômetro. A placa anti-vórtex, ela deve sempre ser instalada porque ela evita que a gente tenha formação... Você está vendo que a gente fala muitas vezes sobre a formação de ar dentro dessa tubulação de sucção. A gente não quer de jeito nenhum que eu perca essa sucção, porque se entrar ar, a minha bomba vai cavitar e meu sistema lá na frente não vai funcionar. Então, assim, eu já falei do início até agora umas 3 coisas que podem fazer a bomba cavitar. Então, para vocês entenderem o quanto isso é relevante para o sistema de combate a incêndio, tá? A gente tem que garantir que a bomba vai entrar em funcionamento. Então, aqui eu tenho... essa é uma imagem que está em inglês, mas hoje, salvo engano, na norma, não vai ter exatamente esse desenho com essas medidas, mas você já tem isso facilmente, você encontra na norma da FM, por exemplo, já tem isso aqui com as medidas, inclusive, a espessura da chapa, quanto que ela tem que ficar do fundo do tanque. Essa curva ela tem que ser sempre de raio longo, ela não pode ser uma curva de raio curto. Então, todas essas características, aqui está toda em inglês, mas você já tem essas medidas em português também. Se você pesquisar na norma da FM, com facilidade você vai encontrar, tá? Aí, ainda na sucção, a gente tem a válvula gaveta de haste ascendente. E essa válvula é a única válvula de todo o sistema que tem que ser de haste ascendente. Até eu estava comentando com o Vitor um pouquinho antes da gente começar a live, que essa é uma das diferenças entre a NFPA 20 e a NBR 16704, porque na NBR não é permitido o uso de válvula borboleta na sucção. Ela exige que seja gaveta. Na 20, ela fala que pode ser uma gaveta ou uma borboleta. Então, existe essa diferença. Como a gente está
no Brasil, e a gente usa a NBR, que agora nós temos, então eu sugiro que vocês sempre usem a borboleta, tá? Então, a gente tem essa válvula que faz a ligação. A gaveta, né, Mari? Isso, a gaveta. Eu falei borboleta? Desculpa. É sempre gaveta, tá? Então, a gente tem essa válvula que secciona, né, a bomba do reservatório até a entrada da bomba. Mas e se eu tiver duas bombas? Eu posso ter mais de uma válvula? Sim, você tem que ter uma válvula para cada bomba. E você pode ter mais de uma válvula se entre a casa de bomba e o reservatório você tiver mais de 15 metros. Porque se você precisar fazer alguma intervenção nesse trecho de 15 metros, você pode sim ter uma válvula na saída do reservatório e uma outra válvula na entrada da bomba, que vai permitir você fazer alguma manutenção nesse trecho, se for possível. Uma outra coisa que é muito importante da gente lembrar em sistema de combate a incêndio, que a gente tem algumas válvulas que são muito importantes de elas serem utilizadas corretamente, mas a gente evita muito colocar muita válvula no meio do sistema. E tem uma razão por isso. É porque muitos incêndios, por incrível que pareça, eles tinham um sistema de proteção, só que a válvula estava fechada na hora que o sistema entrou em operação, não só de sprinkler, como de hidrante, por exemplo, e aí você abre uma válvula de hidrante lá na ponta do hidrante e não sai água e ninguém sabe o porquê. Aí você tem que sair correndo no meio do caminho para ver o que está acontecendo. E muitas vezes é uma válvula que está fechada. Então, a maioria das válvulas, você pode ver que tanto as gavetas quanto as borboletas, elas têm que ter alguma forma de indicar a posição, se ela está aberta ou fechada, para que de longe você consiga ver se aquela válvula está aberta ou fechada. Porque você imagina um sistema todo projetado, dimensionado, tudo em ordem, e alguém esquece justo essa válvula aqui, que é a válvula que manda a água para o sistema fechada. Então, geralmente, inclusive, você coloca um cadeado para manter a válvula na posição aberta sempre, né? Inclusive, na manutenção, um dos itens é você checar se todas as válvulas estão na posição aberta. Outro item importante na sucção é a junta de expansão. Ele é usado só na bomba diesel. Eu vejo muitas casas de bombas elétricas com junta de expansão também. Mas, na verdade, não faz muito sentido, porque a bomba elétrica ela não tem essa vibração que a bomba diesel, por causa do motor diesel, tem. E por que a gente usa isso? Nem é por causa da parede da casa de bombas, porque se eu tiver uma fissura ali na parede da casa de bombas, é menos pior. Mas o problema é o reservatório, tá? Então, quando eu tenho essa ligação no reservatório e a bomba vai ficar trepidando e vai ficar trepidando a parede do reservatório, você tem que colocar essas juntas para amortecer essa vibração. Pode ser utilizado a junta metálica ou, hoje em dia, tem os acoplamentos flexíveis. Você pode colocar 2 acoplamentos flexíveis nesse trecho da tubulação, que ele vai fazer o papel da junta de expansão e vai amortecer essa vibração. E a gente tem no mercado essa junta aqui, ó, que tem essa foto, que o interno dela é de borracha. Essa junta não pode ser utilizada dentro da casa de bombas, tá? Por questões um pouco óbvias, porque ela é de borracha, e se a gente tiver qualquer tipo de incêndio dentro da casa de bombas, ela vai se deteriorar. Então, a gente sempre usa a de fole em inox. Outra questão muito importante na sucção, mas essa observação é só quando a bomba é de carcaça bipartida, deixa eu ver se eu faço isso aqui. Não sei. Eu queria tirar vocês daqui, mas também não sei como fazer. Quando eu tenho a bomba horizontal,
eu tenho que instalar, eu posso instalar, né, T's e curvas que não mudem o sentido da água. É uma coisa um pouquinho difícil de entender por esses desenhos. Eu não tenho desenhos melhores, e esse é o desenho que tem lá na norma, tá? O que acontece? Se você olhar aqui o certo, nessa coluna, ele mostra que eu não estou mudando a direção da água aqui nessa vista frontal, tá vendo? Eu não posso fazer com que eu mude a direção da água que vai entrar dentro do rotor. Se eu precisar colocar qualquer curva que mude a direção da água, eu tenho que respeitar 10 vezes o diâmetro da minha tubulação. Por isso que muitas vezes, quando a gente trabalha com bomba horizontal, eu preciso de casa de bombas um pouco maiores, porque eu tenho que respeitar essas distâncias das curvas, entenderam? E a gente fala curvas e T's, porque dependendo do fluxo de água, o T vai fazer a água mudar de posição também. Então, é exatamente isso que a gente não quer. Se vocês observarem essa última figura minha aqui, desculpa, essa aqui de baixo, ó, eu não posso fazer com que a água faça uma curva mudando o sentido da água que está entrando aqui dentro dessa carcaça. A ideia é essa. E, mais uma vez, para evitar que a bomba cavite, que a gente não quer que ela, em nenhum momento, perca a sua sucção. Outra coisa importante, que é muito comum da gente ver errado, é essa redução excêntrica que eu tenho que ter na sucção, tá? Então, na sucção, eu sempre tenho que trabalhar com a redução excêntrica para que eu não tenha bolsas de ar formando aqui em cima se a bomba não tiver, né, 100% afogada. E eu já vi, muitas vezes, a pessoa até compra a redução excêntrica, mas instala ela ao contrário. Aí o negócio fica pior do que se fosse uma redução normal. Então, isso é uma coisa importante também para não formar bolhas de ar e para a bomba não cavitar. Então, você vê o tanto de proteção que a gente já falou até agora, que são todas para que a bomba não cavite. A gente tem a placa anti-vortex, a gente tem a posição das curvas, a gente tem uma redução concêntrica, a gente tem a bomba que tem que estar 100% afogada. Se ela não tiver uma sucção positiva, ela tem que ser um outro tipo de bomba. Então, tudo isso é para que a bomba esteja pronta e com água na hora que um sprinkler abrir, por exemplo. Porque a gente está falando de sistemas automáticos. Essa é a grande diferença de um sistema que não é automático, onde uma pessoa vai abrir um esguicho e vai ver que a água não saiu e vai ter a oportunidade de correr ou ligar para alguém ir lá na casa de bombas e ver o que está acontecendo. Quando a gente está falando de sistemas automáticos, que são os sprinklers, dilúvio, outros tipos que não dependem de ninguém, dependem de uma ampola abrindo ou de uma detecção para ser acionado, pode ser que isso ocorra de madrugada e não vai ter ninguém lá na fábrica para olhar um sprinkler que abriu e não está saindo água e saber o porquê que a água não está saindo. Então, todos esses pequenos itens, né? Você vê que eles são muito pequenos, mas eles são muito importantes para que, quando ele for solicitado, a bomba entre em ação imediatamente, né? E outra, os sprinklers, eles são eficientes, eles apagam o fogo nos primeiros segundos, não são nem minutos, são segundos. Então, qualquer segundo que eu atrase essa bomba de entrar, eu estou aumentando a chance do meu fogo ficar descontrolado. E o último componente da sucção, que vai estar já, muitas vezes, ele já vem, inclusive, na carcaça da bomba, dependendo do fabricante, é o manômetro da sucção. Geralmente, a gente usa um manovacuômetro aqui, tá? Porque o manovacuômetro mede as pressões negativas. E é importante você saber se, por exemplo, o seu reservatório já está com pouca água e a distância da tubulação entre o seu reservatório
e a sucção da bomba, ele está tendo uma perda de carga tal que já mostra que você tem uma pressão negativa ali. Então, eu sempre recomendo que na sucção a gente use o manovacuômetro. Agora a gente vai falar dos componentes da descarga da bomba, ou do recalque, né? Tem gente que fala descarga, tem gente que fala recalque. Eu costumo falar recalque, mas a norma chama de descarga, então eu coloquei os dois itens, né? Então, tudo que está da bomba, do flange da bomba para a saída do seu sistema, até a válvula que vai para a rede, todos esses componentes são os componentes da descarga. Então, da bomba para frente, nós vamos ter, de novo, o manovacuômetro nessa sequência, a redução concêntrica aqui, né, se ela for necessária, um T para a saída da válvula de alívio, se essa válvula for necessária, a válvula de retenção, a saída para o cavalete de teste ou para o medidor de vazão, e aí a última válvula, que é a válvula gaveta de haste ascendente ou uma válvula borboleta. Aí é permitido ou uma ou outra. Aqui é aquela mesma figura que eu já tinha mostrado da outra vez, mas agora nós vamos ver desse flange para a sua direita, tá? Começando com o manômetro. Manômetro de recalque, a mesma coisa aqui, ele não precisa ser um manovacuômetro, ele pode ser um manômetro, tá? Aqui a gente traz os diâmetros, geralmente eu uso de 4 polegadas, 3 polegadas e meia. Ele tem que ter a medição de, no máximo, chegar a 13,8 bar, tá? Não pode ser menor do que isso, porque a bomba pode chegar a isso. Se você trabalhar com uma bomba muito maior, por exemplo, estou trabalhando com uma bomba de 10 bares e o shutoff dela for mais do que 13, você tem que trabalhar com um manômetro que consiga medir essas pressões. Então, geralmente, na maioria das vezes, quando você compra uma bomba que seja conforme a NFPA 20 ou até conforme a NBR, isso já vem com a bomba. Esses manômetros já vêm com a bomba, tá? Na bomba, deixa eu tirar as minhas carinhas daqui. Olha só, está me incomodando, tá? Na bomba, quando ela é uma bomba horizontal, ela tem a ventosa, né? Isso também já vai vir com a sua bomba. Você não precisa colocar no seu projeto que tem que comprar uma ventosa. Vai vir com o fornecedor da bomba, tá? Que é para ela aliviar o ar quando a bomba entrar em operação e deixar o ar entrar quando ela sair da operação. Aqui um outro componente que muita gente não utiliza, desculpa, gente, desculpa, aqui. É a válvula de alívio de recirculação, tá? Essa válvula de alívio de recirculação, ela permite o alívio de pressão quando a bomba estiver trabalhando sem vazão, que é quando ela está no shutoff dela, para evitar o superaquecimento do motor, tá? Você instala ela, tem algumas bombas que já vem com ela instalada na carcaça, tá? Eu já vi alguns fornecedores, eles deixam um pluguinho na carcaça da bomba, mas ela fica entre a retenção e a descarga ali. E muita gente retorna ela para o tanque. Antigamente a norma permitia isso. Hoje a norma fala que você tem que deixar ela com deságue livre. Então, geralmente, quando você faz a casa de bombas, você prevê umas canaletas ali, porque vai ter a gacheta pingando, vai ter o teste do painel, e aqui também vai provavelmente ficar jogando água de tempo em tempo. Então, você fazer uma casa de bomba com algumas canaletas de drenagem é bem importante, para não ficar aquela casa de bomba cheia de água, né? Geralmente tem muita água. Se o seu motor for a diesel e a refrigeração do motor for por trocador de calor, você não precisa ter esse tipo de válvula, tá? Se for por radiador, ele vai precisar da válvula, e todas as bombas elétricas também, de motor elétrico, também precisam dessa válvula de alívio. Se for por trocador de calor, geralmente, né, 99% das vezes,
as bombas diesel com trocador de calor são as que têm aprovação LFM. Geralmente, as que não têm aprovação, elas são por radiador, tá? Então, se for por trocador de calor, você não precisa colocar essa válvulinha. A válvula de retenção é a válvula que fica entre a descarga da bomba e a válvula, né, gaveta. E para que é essa retenção, na verdade? Ela serve para que, se eu tiver o corpo de bombeiro injetando água no meu sistema, por algum motivo, essa água não retorne para a bomba e acaba danificando o equipamento, tá? E ela ajuda também se você precisar fazer uma manutenção no sistema, como ela está antes da válvula de gaveta, você consegue sacar ali a bomba e fazer alguma manutenção sem ter que drenar muitas partes do seu sistema. Outro componente que é bom a gente entender um pouco mais, que é um equipamento caro, que requer manutenção e requer que você faça a aferição dele, é a válvula de alívio de pressão. Não são 100% das bombas que precisam que a gente instale válvula de alívio de pressão, tá? Essa válvula, primeiro, você só usa em bomba diesel, né? Que é quando o motor ele tem diferente aceleração, e ela é para proteção do seu sistema, mas não é... Isso é muito importante a gente colocar aqui. Ela não é para proteger o seu sistema porque ele está superdimensionado. Porque, como vocês sabem, os sistemas de sprinklers, eles são homologados, eles são aprovados, todos os componentes, os sprinklers, as válvulas, tudo, para trabalhar no máximo a 12 bar. Então, se você trabalhar com o sistema a 12 bar, você já vai estar colocando ele em risco, porque se a sua pressão nominal for 12 bar, a sua pressão do shutoff vai ser um pouco maior do que 12 bar. Então, acima de 12 bar, você já vai perder a garantia dos seus equipamentos. Então, eu recomendo sempre você trabalhar com pressões de, no máximo, 10 bar para sistema de sprinkler. E essa válvula de alívio, você só vai usar se sua bomba for diesel primeiro, e se a pressão do seu sistema, né, o shutoff da bomba, você pega a pressão do seu shutoff, que é a pressão do sistema sem vazão, vezes 121%, e você soma a altura manométrica do seu reservatório. Se tudo isso aqui for maior do que 12 bar, você precisa instalar uma válvula de alívio. Se tudo isso aqui não der mais do que 12 bar, você não necessita fazer a instalação da válvula de alívio, tá? Mas lembrando que a válvula de alívio é uma proteção muito mais para sua bomba e para os componentes ali dentro da bomba, e não para proteção de um sistema que foi superdimensionado, tá? Outra coisa que é importante é a descarga da válvula de alívio. Se você lembra daquela tabela que a gente estava olhando, que a válvula de alívio era de 6 polegadas e a descarga era de 8, essa diferença, a gente coloca um equipamento chamado Westcone, que nada mais é do que uma redução, ao contrário, né? Ela vai aumentar, e ela tem um visor de fluxo, que é para você ver quando essa válvula de alívio está sendo acionada. Hoje em dia, algumas seguradoras não recomendam que essa água retorne para o reservatório, ela quer que seja deságue livre para que a gente visualize. Porque com o tempo, esse visor do Westcone, ele vai ficando... como que eu falo? Embaçado, com o tempo e a qualidade da água, e chega uma hora que você não vê mais se está passando água ou não está passando água. Até agora eu só vejo a FM fazendo essa recomendação de não retornar mais para o reservatório, mas até 2 anos atrás todo mundo retornava para o reservatório para você não ter essa água sendo jogada fora, né? Basicamente é isso.
Agora a gente tem os dois dispositivos de teste, né? Então, a casa de bomba, ela tem que ter meios para você testar a bomba e ver se a performance dela está de acordo com a curva característica que você comprou, né? Isso pode ser feito de duas formas, na verdade, até três formas, né? Mas se a gente está fazendo uma casa de bomba nova, né? Vamos pensar só nessas duas formas, que é o medidor de vazão, que é um equipamento que você coloca lá dentro da casa de bomba, entre duas válvulas, ou o tradicional cavalete de teste, que é aquele que você tem, em função da sua vazão, você tem uma quantidade específica de saída de válvulas para você fazer o teste com o tubo de Pitot. Se eu não tiver nenhuma dessas duas formas de fazer teste, tem como você fazer teste indo em cada hidrante e fazendo o teste, mas aí você tem que fazer um cálculo da perda de carga até chegar na sua bomba, fazer toda uma consideração. Então, se a gente está falando de um projeto novo, a gente sempre deve considerar ou o cavalete de teste ou o medidor de vazão, tá? Se eu tiver mais de uma bomba, 2, 3 bombas, eu não preciso de 1, 2, 3 cavaletes, eu preciso de um cavalete só, e eu interligo essas duas bombas, por exemplo, eu tenho uma bomba principal e uma bomba reserva com as mesmas características, então eu interligo a minha rede de teste para o mesmo cavalete, não é necessário ter 2 cavaletes de teste, porque eu tenho 2 bombas, a menos que as características de vazão sejam muito diferentes, por exemplo, eu posso ter em alguns estados é assim, você tem uma bomba que é para o sistema de sprinkler, que vai trabalhar muitas vezes com uma vazão maior, e uma outra bomba que é para o sistema de hidrante, que trabalha com uma vazão menor. Muitas vezes, quando você trabalha com o medidor de vazão, o seu medidor de vazão que você vai usar na sua bomba maior não vai ter a faixa de pressão para você fazer o teste na sua bomba menor, que é do hidrante. Então, nesse caso, você teria que ter 2 cavaletes. Se for o cavalete, 2 medidores de vazão. Se for o cavalete de teste com as várias válvulas, aí sim você consegue, né? Você olha naquela tabela e para o meu hidrante, de repente, eu faço o teste com 3 válvulas e para o sprinkler eu vou fazer um teste com 6 válvulas, um exemplo. O medidor de vazão, você vai instalar ele entre a válvula de retenção e a válvula gaveta, e ele tem que obedecer uma distância reta entre as duas, ele é instalado entre 2 válvulas. Essas 2 válvulas não podem ser de fechamento rápido, ela tem que ser ou válvula gaveta ou válvula borboleta com redutor com caixa redutora. E o fabricante vai trazer essa tabela, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, em que você tem que obedecer esse trecho reto de tubulação para que o medidor consiga fazer a medição da vazão no escoamento laminar. Então, e se você tiver curva, tá? Isso não é que a válvula tem que estar aqui, você não pode ter uma curva aqui no meio, é um trecho reto mesmo, tá? Isso aqui é importante, porque às vezes essas distâncias não cabem dentro da casa de bomba, por isso um projeto de casa de bomba ele tem que ser bem pensado, tá? Onde vai a válvula, onde vai o medidor, onde eu tenho esse espaço, né, para ter esse trecho reto e colocar o equipamento, isso é muito importante. O cavalete de teste, você vai usar aquela tabela, né, para você saber qual é o número de válvulas você vai precisar no seu cavalete, que é em função da vazão da sua bomba. Aí, outro componente da casa de bomba é a bomba jockey, né? A bomba jockey tem a função de manter a rede pressurizada. Que é o quê? Ela vai ficar ligando e desligando, para que se eu tiver uma diferença de temperatura, ou se alguém abrir um hidrante sem querer, ou, sei lá, geralmente são esses 2 itens, né? Ela não tem vazão suficiente para um sprinkler, por exemplo, porque se
Se um sprinkler abrir, eu quero que a minha bomba principal entre. Então, por isso que a gente sempre trabalha com vazões baixinhas da bomba jockey, que entre 5 e 20 litros por minuto, e a pressão da bomba jockey é a pressão do shutoff da bomba principal mais a altura manométrica. É nessa pressão que vocês vão trabalhar com a bomba jockey. E a bomba jockey, ela liga e desliga, tá? Ela vai ficar ligando e desligando. Essa é a função dela. Tem muita gente que acha que a minha bomba jockey liga e desliga toda hora, ela vai queimar e não sei o quê. É porque o pessoal está usando a rede de hidrante, talvez, para lavar o pátio, né? Porque não é essa a função. Então, a bomba jockey geralmente fica ligando e desligando automaticamente. Agora, como que as bombas são acionadas, né? Quem faz o acionamento das bombas é a linha de monitoramento ou linha de automação. Eu costumo usar o termo cavalete de automatização, que é uma tubulação de meia polegada que é conectada na bomba e ela leva a informação de pressão para um pressostato que fica próximo ou dentro do painel da bomba de incêndio. E ela vai ficar lendo a pressão. Então, você tem um cavalete de automação para a bomba jockey e você tem um cavalete de automação para a bomba principal, e se você tiver uma reserva, você vai ter um cavalete também para a bomba reserva. Todos individuais, você não pode ligar todo mundo no mesmo cavalete. Uma coisa muito importante é que essa tubulação, por ela ser muito fininha, né? Ela trabalha com meia polegada, e por ela é que vai ser a responsável por ligar a bomba, ela não pode ser em aço carbono, e nem em aço carbono galvanizado, porque o aço, com o tempo, ele pode ter ferrugem, né, incrustação. Então, geralmente, a gente trabalha com latão, com cobre ou com aço inox, nessa linha de automatização das bombas, tá? Então, aqui, como eu falei, para cada bomba, eu vou ter uma ligação, tá? Individual, que ela vai sair próximo da sucção do recalque da bomba e vai levar essa informação para dentro do painel ou próximo do painel. Os painéis que são aprovados FM, o pressostato, ou tem um outro equipamento que eles estão agora, é um transdutor de pressão, se eu não me engano, fica dentro do próprio painel. Ou a gente monta esse cavalete, né, tradicional, onde você coloca os pressostatos e vem com a parte elétrica e conecta nesse pressostato. Nessa linha de automatização, a gente tem que colocar 2 válvulas de retenção. Essas válvulas de retenção são para amortecer a variação de pressão. Como o pressostato é um equipamento muito sensível, essas 2 válvulas a gente coloca ela no sentido ao contrário do fluxo e faz um furinho, né, nela com uma broca de diâmetro 3,32. Olha, tá aqui, eu estava até esquecendo esse valor, ó. Desculpa. Você coloca uma válvula ao contrário e nela, na clapetinha dela, você faz um furinho de 3,32. Na verdade, a gente quer que o movimento dentro dessa tubulação seja muito pouco para que o pressostato consiga ler essa queda de pressão com bastante precisão, tá? Para motores elétricos, o circuito de alimentação tem que ser dedicado, né? Então, ele tem que ser, a conexão tem que ser antes da chave principal da indústria. Bombas de motores elétricos, né? Geralmente, quando você trabalha com bomba de motor elétrico, você tem que ter sempre uma segunda fonte de energia. Essa segunda fonte de energia pode ser um circuito de alimentação dedicado, vindo de uma própria, por exemplo, uma usina de cogeração.
Ela tem a fonte de energia que vem da concessionária, mas ela também tem a própria energia que ela produz. Então, são duas fontes de energia. Pode ser por um gerador, por exemplo. Então, você tem uma bomba elétrica e você tem um gerador que alimenta essa bomba elétrica. Na falha de energia, ela entra em operação. Ou você tem uma bomba com motor elétrico e uma bomba com motor a diesel. Então, isso é o que a NFPA 20 sempre falou, tá? Sempre esteve lá. E confesso que, assim, nesse estudo que a gente fez para escrever a nova NBR, esse item nos chamou muita atenção, porque não era comum a gente trabalhar com uma segunda fonte de energia para motores elétricos. Então, se você colocar na ponta do lápis, acaba sendo mais vantajoso você trabalhar com bombas de motores a diesel, nesses casos, né? Na verdade, não é nesses casos, é em todos os casos, porque se eu tenho um motor elétrico e eu sempre tenho que ter uma segunda fonte de energia, aí talvez esse custo se pague você colocando uma bomba diesel. Mas cada caso é um caso, tem que ser estudado. Aqui é aquilo que eu estava falando para vocês sobre a segunda fonte de energia, né? Agora, os sinais do painel de controle dos motores elétricos. Geralmente, quando a gente compra uma bomba, a gente não compra só a bomba, tá? Você vai comprar a bomba, o motor e o painel elétrico. E os painéis elétricos, é muito importante que vocês digam para o seu fornecedor que ele tem que seguir ou a NFPA 20 ou a NBR 16704, porque elas trazem todas as especificações, tanto de funcionamento, quanto dos sinais que esse painel tem que ter pronto para você mandar para a sua central de alarme. Então, quando eu tenho motores elétricos, quais são os sinais que eu tenho que mandar para a minha central de alarme? E não é alarme, tá? É só um sinal que vai estar escrito ali, né? É só um monitoramento. Eu tenho que dizer se a minha bomba entrou em operação, eu tenho que alertar se eu estou com falta de fase, e eu tenho que também reportar se a bomba está no manual, ou se o painel está desligado, né? São essas 3 informações importantes que têm que ser reportadas para a central de alarme, se o meu motor for elétrico. Já o painel de controle para motor diesel é um pouquinho diferente. Eu tenho que dizer se a bomba entrou em operação ou não. Eu tenho que dizer se está no manual ou no desligado. E tem um sinal que é uma falha geral. Porque o painel do motor diesel, ele tem muito mais itens que ele fica verificando. Por exemplo, baixa volume de óleo no tanque, pressão, ele vê várias coisas. Então, a gente não consegue mandar todos esses sinais para a central de alarme. Então, o painel, ele tem que ter essa capacidade de juntar todos esses sinais que já estão descritos nas normas e mandar um sinal dizendo, eu estou com um problema no painel da bomba diesel, que aí a pessoa onde está a central vai ver qual é o problema. Agora, sobre capacidade das bombas, né? A bomba de incêndio para sistemas de sprinklers, que são sistemas automáticos, né? Sprinkler, dilúvio, que você tem uma variação, o dilúvio não é tanto, mas o sprinkler principalmente, que você tem uma variação, você não sabe exatamente qual é a vazão que ele vai trabalhar, porque eu calculo, por exemplo, um sistema para abrir 12 sprinklers, mas pode abrir 2, pode abrir 6, e a bomba tem que ter capacidade de manter a pressão e a vazão ao longo de todos os sistemas. E mais, né? Numa planta, muitas vezes, eu vou ter 2, 3, 4 riscos diferentes, e eu tenho, né, que atender vazão e pressão de todos esses riscos. Por isso que as bombas de sistemas de sprinklers, ela tem que atender uma curva, que a gente chama, né? E essa curva é que quando
eu tenho até a imagem dela, depois eu vou passar para vocês, eu vou até, já que eu estou falando nisso, eu vou passar aqui, vou na curva, tá? Essa é a curva, tá? Então, a bomba tem que atender uma vazão nominal de 100%, 100% de pressão, 100% de vazão, só que ela tem que atender um segundo ponto, que é a 65% da pressão, ela tem que ter capacidade de me dar 150% de vazão. Então, essa curva que eu vou usar, esses dados de curva que eu vou usar quando eu fizer um cálculo hidráulico, por exemplo, e por isso que essa bomba, ela consegue atender vários riscos, né, dentro de uma planta. Diferente de uma bomba que atende um sistema de hidrante, que eu calculo o hidrante para X vazão, e ele é um pouco fixo, né, diferente. Então, isso é muito importante quando vocês forem, por exemplo, avaliar uma proposta de bomba que vocês estão, ou vão comprar, ou vocês vão especificar de que a bomba atenda os 2 pontos da curva que a gente fala, né? Ela tem que atender aos 65% de pressão e 150% de vazão. Vou voltar aqui agora, tá? Aí, a vazão, o que mais importa para a gente é a vazão, né? A vazão do projeto, ela tem que ser sempre menor do que 150% da vazão nominal da bomba, porque a minha bomba vai até 150%. Então, quando eu faço um projeto, eu tenho que olhar essa curva da bomba e meus números têm que ficar dentro dessa curva, porque se ele tiver fora dessa curva, tanto vazão ou pressão, é porque a minha bomba não vai me atender nesse projeto, tá? E a gente tem uma diferença, que é o que é a vazão nominal e o que é a vazão do projeto, tá? A vazão nominal é a vazão padronizada. É mais ou menos o que está naquela tabela que eu mostrei para vocês. Hoje, a NBR já trouxe essas vazões padronizadas para facilitar tanto quem está fazendo o projeto quanto os fabricantes de bomba, como é hoje lá nos Estados Unidos. A NFPA 20 já trabalha com as vazões padronizadas há muito tempo. Então, se você olhar essa tabela, essa tabela traz todas as vazões nominais padronizadas. Então, geralmente, a gente trabalha aqui para sprinkler, né, de 1.500 a 3.000 GPMs, né? A gente trabalha aqui. Então, quando eu for especificar uma bomba para ser comprada, eu não vou mais falar, por exemplo, vamos trabalhar aqui com 2.000 GPMs, né? Aqui, peraí. 2.000 GPMs, eu tenho 7.570 litros por minuto. Eu não vou mais falar para o meu cliente se eu tenho um sistema que deu 7.200 litros por minuto, que eu vou precisar de uma bomba com 7.200. Ele não vai fazer uma bomba para você com 7.200 litros por minuto. Você, como projetista, tem que usar essa tabela e vir e falar assim, bom, a minha bomba vai ser uma bomba de 7.570. Por que esses valores são quebrados? Porque a gente usa a referência de galões por minuto, que são os valores mais redondos, tá? Então, o valor fica quebrado porque a nossa referência é em galão por minuto, mas vocês usam sempre esses valores quebrados quando vocês forem comprar bomba. Então, quando você está fazendo um projeto, você faz um cálculo preliminar aí para imaginar a sua vazão, e aí você define a sua bomba em função sempre um pouco maior do que a vazão que você achou. Quando você for fazer a compra dessa bomba, você já vai dizer uma vazão que está dentro dessa tabela padronizada, porque aí a sua bomba vai ficar, inclusive, como vai ser uma bomba de prateleira, vamos dizer assim, ela vai ser até um pouco mais em conta do que se você falasse para a pessoa, olha, eu quero uma bomba de 7.250 litros por minuto, porque ele teria que fazer um rotor, alguma coisa específica para você. Então, a diferença entre uma vazão nominal e a vazão do projeto é que a vazão do projeto é o resultado do seu projeto.
é a vazão que deu lá no final, quantos bicos, para cada risco você vai fazer, vai ter uma vazão de projeto diferente. Numa indústria, por exemplo, você pode ter uma vazão de projeto para a área de produção, que é diferente da área de estocagem. E qual bomba você vai comprar, né? Então, você pega qual é a sua maior vazão, acha ela dentro dessa tabela, e aí você usa um valor padronizado para ela. E a pressão aí em função do que você precisa, mas também sempre trabalhando com uma pressão redonda, né? Geralmente eu trabalho aí com 8, 10, né? Nunca vou pedir uma pressão lá, o resultado do meu cálculo deu 6,79, né? Eu vou trabalhar com 7, 8 bar, sempre um valor mais redondo, para que o seu sistema também fique com folga para qualquer ampliação que ele tiver. Aqui, eu já expliquei sobre as curvas, e uma coisa interessante sobre as bombas é que, assim, o shoot-off da bomba, que é a pressão dela sem a vazão, pode variar de 0 até 150%. Mas as bombas mais eficientes são as que ficam perto dos 100%, tá? Então, quanto mais reta for essa curva da bomba, melhor vai ser a capacidade dela. Isso é muito importante, porque às vezes você trabalha com uma bomba que chega aqui com uma pressão gigantesca, e a hora que você começa a fazer cálculo hidráulico, onde você vai precisar de vazões maiores aqui, você acaba ficando sem muita opção, porque quando você tem problema de pressão, você resolve aumentando o diâmetro. Agora, quando você tem problema de vazão, você não tem como resolver se a sua bomba não tiver capacidade para isso. Então, isso é importante. Sempre que você analisar, né, um material que você receber de um fornecedor de bomba, peça a curva das bombas e dá uma olhada se essa bomba ela é mais horizontal ou se ela é muito inclinada. Sempre escolha a que for mais horizontal. Ela é uma bomba que tem ela é mais otimiza melhor os seus outros projetos, tá? Então, como eu já expliquei, né, as bombas, os motores e seus componentes, a gente chama de casa de bombas. E eles são o coração do sistema de combate a incêndio. A maioria dos itens que a gente falou aqui é sobre sucção, sobre a bomba não cavitar, sobre o sistema do pressostato acionar, para ele não ter problema na tubulação de entupir. Então, são muitos componentes que, de repente, a gente até coloca direitinho no projeto, mas o instalador acaba não sabendo por que ele precisa colocar aquilo e ele não coloca. Então, isso é muito importante, é uma cadeia, né? Como se o sistema não for dimensionado, ele não for projetado, ele não for instalado, e se ele não tiver a manutenção adequada, conforme norma e as melhores práticas de engenharia, e ele falhar na hora do incêndio, ele compromete todo o resto do sistema. Então, se eu não tiver uma casa de bomba que esteja ali pronta para funcionar a qualquer hora do dia, o resto, eu posso fazer um projeto lindo e maravilhoso, e bem dimensionado, um sprinkler, o melhor do mundo, mas se a bomba não entrar, não vai adiantar de nada. Então, é esse o recado que eu queria deixar para vocês, que a casa de bombas é o coração de todos os sistemas de proteção contra incêndio, não só de sprinkler, os de hidrante, os de espuma, de todos, né? Sem ela, a gente não tem nenhum sistema de proteção, tá? Pensem nisso. Eu fico aqui agora à disposição para perguntas. Mari, eu queria aproveitar primeiro para parabenizar, né, aí pela sua apresentação super boa, excelente, Obrigada. mega didática, sensacional, viu? Parabéns aí pelo conteúdo
e pela forma com que você explicou. Se você puder apenas só enfatizar um pouco a parte de aquisição de bombas, quando se diz respeito à potência, porque muitas vezes a gente acaba se deparando com alguma fixação em termos de valor de potência, que a potência não está atendendo. Se puder explicar, eu agradeço. Ah, legal. O que a gente ouve muito, né? Muitas vezes você conversa com alguém que está projetando e a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma bomba e a potência é de tanto. Cara, para a gente que está projetando sistema de incêndio, a potência é o que menos me importa. Eu preciso saber qual é a vazão e a pressão. Potência tem a ver com o motor, se o motor tem um ótimo rendimento, se o fabricante usou o motor A, o B e o C. Então, nesse momento onde você está projetando, você está dimensionando o sistema de bombas, o que mais te importa é vazão e pressão. Esquece a potência. A potência é depois. Depois que você comprar a bomba, você estima a potência, alguma coisa assim. Mas hidraulicamente falando, o mais importante é vazão e pressão. Bomba é vazão e pressão. Perfeito. Uma outra questão que, se você pudesse também dar uma retornada em relação à válvula instalada na sucção, que ela está divergente da NFPA. Se você puder só esclarecer qual foi o motivo dessa alteração, você saberia dizer? A alteração da NFPA para a gente, para a NBR? Exato. Olha, na verdade, é uma questão muito mais... Deixa eu pensar aqui. Porque, normalmente, quando a gente põe a válvula de gaveta com haste ascendente, é para a gente verificar se ela está aberta ou não. Sim, sim. E não é somente isso, né? É também a quantidade, porque ela é uma válvula de abertura lenta, né? Lenta, exato. Isso. A válvula de borboleta com a caixa redutora, ela também vem a ser uma válvula de abertura lenta. Só que ela é muito menorzinha, né? E o visual dela, mostrando que ela está aberta ou fechada, não é tão claro quanto a outra. Nos Estados Unidos, a maioria das válvulas borboletas, elas são interligadas no sistema de detecção e alarme. Então, eu não sei te precisar, eu posso até relembrar isso, que já faz muito tempo, mas eu acredito que seja por isso, salvo engano, Dé, porque aqui a gente não interliga no sistema. Ô, Mari, na NFPA 20, quando fala em utilizar a válvula borboleta, ela também tem uns critérios de trecho em linha reta que, para a válvula de gaveta com haste ascendente, não são necessários. Então, eu não sei se quando vocês fizeram a tradução, a situação que tinham nas edificações já instaladas no Brasil também podem ter contribuído com isso. Porque imagina você ter que trocar todos os trechos de sucção de todas as casas de bombas existentes que quiserem usar a válvula borboleta. É um negócio meio complicado, né? Então, assim, eu não sei se esse foi o motivo ou não. Mas existem algumas exigências de comprimento trechos também, retos. Quando usa a válvula de borboleta na sucção, lá na 20, né? Pode falar, gente. Essa válvula borboleta, ela acompanha o sistema, certo? Nessa que acompanha o sistema, aberturas. Não, mas é só a instalada na sucção. A questão é que assim, a NFPA 20, ela fala para você instalar a válvula de gaveta ascendente. E a norma brasileira, a gente acabou fazendo uma alteração na elaboração dela, colocando a válvula de esfera. Tá. Então, essa foi a diferença. Na verdade, a gente está limitando para só se utilizar a gaveta. E na NFPA 20 permite que você use a borboleta desde que, é o que o Vitor lembrou, você respeite alguns trechos retos, porque senão ela pode ter problema de cavitação. Então, via de regra, a válvula gaveta ela é mais democrática, ela atende todos
os arranjos, né? É mais simples de ser utilizada, mas eu ainda acredito que seja pela questão do visual dela estar aberta ou fechada, porque a válvula borboleta, ela até te mostra, mas geralmente como você vai estar usando ela na horizontal, né? Aquela clapeta dela, ela pode ficar meia discreta, sem dizer se está aberta ou fechada. Eu acho isso que é que eu mais ia. por conta Não, foi disso. isso mesmo, Mário. Eu ia até te complementar, tá? Eu questionei, mas realmente foi isso. Foi pela visualização mais fácil de saber se está aberta ou fechada. Porque é os piores índices, como você mesmo mencionou, de causa de incêndios em grandes proporções e não funcionou o sistema de sprinkler. Exatamente, foi por isso a limitação, tá? Ô, Mari, eu vou voltar e pedir que você comente uma coisa que está no seu slide, eu achei massa, né? Que é um problema muito comum quando a gente tem castelo d'água, pelo que eu vi aqui. O pessoal que dimensiona bomba utilizando planilha de Excel ou até na mão, eles têm o costume de pegar a pressão da bomba principal e aumentar um percentualzinho, 10%, e jogar na pressão da jockey. Deu para entender? A jockey é 20 litros por minuto e a pressão um pouco maior do que a pressão da bomba principal. E no seu slide você foi bem clara que tem que ser lá 120% da pressão da nominal a vazão zero. Aí é que vem um detalhe que eu achei importante. Mas a altura de coluna d'água do reservatório de sucção. O que é que eu vejo muito? Por exemplo, essa altura de reservatório interfere muito na entrada na configuração de entrada da bomba jockey principal. E aí, quando eles pegam uma bomba jockey um pouco maior do que a bomba principal e tem um castelo d'água enorme, aí termina que nunca entra lá o sistema. A jockey nunca entra, né? Se você quiser comentar alguma coisa, porque esse erro acontece muito. Inclusive, eu vejo muita gente comentando nos grupos da gente sobre isso. Porque a jockey não está entrando, o que é que eu faço? Aí, Mari, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Assim, você já explicou, mas é exatamente isso. O que a gente quer, né? Quando você faz... É que eu não falei sobre a programação, né? Vou falar, é que eu não tenho nenhum slide sobre a programação da entrada e saída das bombas, né? Quando você faz a programação, você sempre fala para a bomba jockey ligar e desligar antes da programação da bomba principal entrar, né? Você escalona a bomba. Então, vamos ser mais, para ficar em números redondos, né? Se eu tenho uma bomba que está trabalhando a 8 bar, tá? Um exemplo. E a minha jockey está trabalhando a 10 bar. Isso é só exemplo, tá, gente? Então, eu tenho que programar a bomba jockey para ela ligar e desligar, e não acionar a minha bomba principal sem que seja uma queda de pressão que a gente imagine que seja um incêndio, porque senão, qual é o problema de tudo isso? A gente não quer que a bomba principal entre sem ser um incêndio, porque a bomba principal não vai desligar sozinha, ela não pode ser automatizada o desligamento da bomba principal, ela é só no manual. Então, você imagina se um dia de madrugada eu tiver um calor, e aí essa bomba jockey entrou e saiu, entrou e saiu, e a pressão baixou tal que entrou a principal, mas não é um incêndio. A bomba principal não desliga automaticamente. Então, esse escalonamento da pressão tem que ser realmente obedecido por conta exatamente disso. A gente não quer que a bomba principal fique entrando, senão a gente, inclusive, perde a confiabilidade do sistema, né? Isso é muito importante. É mesmo. E também, sem embargo, a parte de acionamento, quando a gente tem que acionar a bomba principal, ela tem que entrar em operação total a 30 segundos. Então, se você deixar a bomba também, jockey, muito além dela com a vazão e ela segurar um sistema, a gente acaba perdendo esse tempo da automatização, como a Mari está mencionando, que é de todos os sistemas estarem operando em pleno regime até 30 segundos, né?
Exato. Esse escalonamento, ele está bem claro nas duas normas, tá? Tem um item lá que fala como você fazer a programação dos pressostatos, né? A escala de pressão. Se eu salvo engano, também a pressão entre a bomba principal, se puder confirmar, Mari, a bomba principal, a NFPA 20, ela fala que é 0,3 bar de diferença a mais. Só que aqui no Brasil a gente acaba adotando, e até é mesmo admissível, até 0,5 bar de diferença de pressão entre uma e outra. Essa diferença de pressão, eu vou dizer até porque o pressostato, esse ajuste fino de 0,3 bar não é possível, né? Você fazer, porque ele é como eu posso explicar? O ajuste é mecânico. Não é mecânico, não é tão sensível, né? Não é tão sensível. Então, quanto menos você deixar essa diferença, mais difícil vai ser para você realmente fazer o ajuste. Mas, sim, tem esse escalonamento e ele é importante mesmo. Isso aí, parabéns, eu gostei, né? Isso aí. É isso bom, mesmo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Pode abrir os microfones, abrir as câmeras, que a gente adora ver vocês. Show de bola, parabéns, ótimo. Se o pessoal não tiver mais uma pergunta, primeiramente, Mari, aí, agradecer imensamente a sua participação, como sempre, uma conhecedora aí, uma didática espetacular, bem esclarecedora aí para todo mundo, viu? Muito obrigada pela sua colaboração aí conosco e compartilhar um pouquinho da sua experiência, tá? Eu que agradeço a você, a Débora Satiro, ao Vitor, por essa oportunidade, e eu fico aqui à disposição de todos. Eu que acredito, eu que agradeço. A gente agradece muito a você, Mari, a todo mundo que participou. A gente sabe que o tempo aí é escasso, né? Mas agora todo mundo retomando essa economia que está indo, graças a Deus, volta a tudo ao normal. Então a gente sabe que tem gente no trânsito, tem que correr, e fora o dia a dia, né? Que não é fácil ainda nessa profissão. Mas a gente agradece muito a vocês. A gente coloca a rede de especialistas à disposição, a gente está sempre montando lives, a Mari ainda continua conosco aqui, depois se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar por WhatsApp ou pelas nossas redes sociais também, acompanhe, nós vamos postar essa live, ela vai ficar gravada, né, no nosso site, vocês poder assistir novamente. Ela não fica tão rápido, né? A gente, uma semana mais ou menos, a gente disponibiliza elas, tá bom? E não perca os nossos cursos, né? Nós temos vários cursos que a gente está ministrando. Temos um agora em agosto, que é de líquidos inflamáveis, com a engenheira Débora Jona. A gente vai ter um outro agora em setembro com o engenheiro Vitor sobre o SHC. E assim nós vamos colocando as lives também, então nos acompanhem, nos sigam e muito obrigada pela presença de todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à disposição. Boa noite, ótima palestra, viu? Já sou reincidente, né? Obrigada. Com certeza. Obrigado a vocês. Muito obrigada, Ricardo. Boa noite. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada muito mesmo. Tchau, obrigada. Boa noite. Consegui. Obrigada. Tchau, Mari. Tchau, Débora. Boa noite. Obrigada, Mariana. Fantástico. Obrigada. Eu espero ter esclarecido. Foi só um pequeno resumo, né? Uma introdução. Você só deu gostinho para o curso depois que você vai aplicar para a gente da NFPA 20. Exato. Eu vou estar lá fazendo o curso também. Estou pensando o próximo curso até vai ser o da NFPA 20, tá? Que é o oficial da NFPA. E aí, posteriormente... 21 de setembro, né, Dé? Isso, dia 21 de setembro, tá? Então, participem aí. Eu também vou estar lá, se Deus quiser. Esperamos todos participando.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que não, acho que pode fechar a sala. Ricardo, Até mais, tudo gente. bem, Boa Ricardo? Tchau, parabéns aí pela Tchau. apresentação. Tchau, boa noite. Obrigada, Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.